Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para mim também que sim. E bom, como vocês vêm pedido muito, hoje finalmente eu irei gravar um vídeo ensinando como desenhar no meu estilo. Bom gente, mas esse vídeo vai ser dividido em várias partes. No vídeo de hoje vai ser só o esboço, mas ainda vai ter line art, cabelo, pele, entre vários outros. Bom, para começar eu utilizo o app Ibis Paint e eu desenho com o dedo mesmo. Para começar, vou mostrar umas configurações que eu deixo. Eu geralmente não mudo muita coisa, mas tem algumas que eu mudo. A primeira coisa que eu mudo é por mostrar na janela de miniatura das camadas apenas o principal. Porque aqui, como exemplo, eu desenho uma bolinha no canto e só aparece a bolinha, não aparece a tela inteira. Pois ajuda bastante a você saber o que tem em cada tela, porque às vezes é só um detalhe pequeno, né? Outra coisa que eu mudo é de deixar as ferramentas num canto da tela, porque eu não gosto do formato que vem, que é pop-up. Assim, eu acho bem mais fácil de pegar cada ferramenta e tal. Eu acho assim bem mais fácil. E outra coisa que ajuda muito também é a janela de referência. Ela ocupa uma certa parte da tela, mas mesmo assim é muito bom pra expor uma imagem, se você quer pegar a cor de uma imagem, como pegar, entre outras coisas. Bom, vamos começar a fazer o esboço. Eu pego qualquer cor e qualquer caneta. Nesse caso eu usei a caneta de desvanecimento, que ela precisa assistir um anúncio pra poder usá-la, mas é só assistir um anúncio que você pode usar todas as canetas grátis. Mas eu não tenho uma caneta certa pra esboço. Enfim, eu assisti os anúncios e eles ficam desbloqueados por 4 horas. Vamos começar pela cabeça. Para fazer a cabeça eu faço um círculo. Tentar fazer o mais redondo possível, né? Que ficou... Me lembrou um pouco o povo falando agora, mas eu faço o círculo e eu sempre uso essa ferramenta de mover, que ajuda muito, e uma outra que eu vou mostrar mais tarde. Enfim, agora eu faço essas linhas que mostram a direção que o rosto tá olhando. Por exemplo, se eu faço assim é porque ela tá olhando pra cima, assim é pra baixo e bem no centro ele fica o nariz. Aí assim é pro lado. Essas linhas ajudam a saber pra que lado o rosto está olhando. E que ela meio que simboliza isso aqui, porque a gente não tá fazendo um círculo, assim, uma esfera. Só que aí, geralmente, quando desenha, a gente não faz o desenho todo, né? Só faz a parte da frente. Enfim, aí eu mostrei onde mais ou menos fica as coisas. No centro fica o nariz, aí um pouco embaixo fica a boca, e em cima dessa linha ficam os olhos. Mas a gente não vai fazer isso agora. Essa eu geralmente não faço toda vez que eu desenho, mas pra ficar mais fácil de mostrar, eu fiz com a maninha mostrando meio que onde seria a coluna, sabe? Pra ficar reto, pra não ficar muito torto. E essa linha é onde fica o ombro. Mas o nosso ombro, pelo menos dos desenhos que eu faço, ele não é assim totalmente reto, eu deixo eles um pouco curvados. E aí eu faço esse formato para ser o torso do personagem. Aí você ajusta ele, aí você ajusta esse paralelepípedo do jeito que o personagem é, se ele é mais magro, se ele é menos, aí você ajusta pro formato pra ficar mais do formato que você quer. Aí eu tava fazendo o que eu falei, né, de deixar as linhas um pouco mais tortinha, mais torta não, mais inclinadas. E aí eu diminui um pouco, eu queria fazer a personagem até mais ou menos a coxa, um pouquinho acima, pra mostrar um pouco de como eu faço as pernas, que eu faço assim duas linhas, que são onde vai ficar as pernas, que eu geralmente, como no desenho mostrou, eu fiz aqui no canto, como que eu faço, que parece um pouco a saia. Geralmente nos desenhos, eles não fazem assim, mas eu faço assim, que é mais rápido. Mas enfim. Bom, continuando o desenho, aí eu fiz eu ajeitei algumas coisas estavam meio tortas, tava meio esquisito, né? E eu peguei outra cor pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês, porque geralmente eu faço os esboço todo de uma mesma cor, mas aí ia ficar confuso. Aí eu peguei e fiz uma linha pra mostrar onde estão os braços. Eu já vi em alguns lugares falando que não é muito bom fazer linhas, assim, melhor é fazer cilindros. Mas eu acho mais fácil fazer uma linha pra mostrar meio que onde que o braço tá. E depois por cima da linha fazer o cilindro, pra fazer o braço ficar mais 3D, digamos assim. Às vezes eu faço só uma bolinha mesmo pra saber mais ou menos onde tá o braço. Porque eu acho mais fácil saber como que o braço vai ficar com linhas. E no final dessas linhas ficam as mãos, que
Eu não sou muito boa desenhando mão, não. Por isso que no vídeo eu não vou falar detalhadamente de como eu faço. Bem, aí eu tava engrossando algumas casinhas. E nosso braço, ele tem duas partes. Um lado, ele é mais reto, de onde fica o dedinho. E o outro é tipo uma bola de boliche. Começa reto e faz esse formato aí. Que é a parte onde fica o dedo. Aí eu tava fazendo isso no desenho, que é um braço. Mas tem alguns estilos que é só reto, que não tem esses desenhos que o braço mais realista tem. E sempre usando essa ferramenta aí, que é o dissolver, que eu não sabia que tinha no Ibis Paint, mas depois que eu descobri eu nunca mais parei de usar, porque ela é muito boa pra você ajustar. Inclusive, sempre que eu desenho no papel eu sinto falta disso, porque é muito bom pra se ajustar algum detalhe que ficou meio torto, entre outros. Bem, agora vamos pras mãos. Aí eu fiz um círculo só pra mostrar mais ou menos onde que a mão ia ficar. E eu fui ajustar porque o braço estava muito perto do outro. Aí não teria muito como fazer uma mão. Porque a minha ideia nesse desenho era fazer uma pessoa segurando um cubo mágico, assim, meio que tentando resolvê-lo. E bem, agora eu vou tentar mais ou menos ensinar como que faz uma mão. Primeiro passo é desenhar meio que um cubo, não um cubo, não, um paralelepípedo, que aí, nesse canto, eu faço meio que um triângulo, meio que uma pirâmide, que é onde fica o dedão. E embaixo é o braço, e de verde é os dedos, que tem mais ou menos esse formato, e varia de pessoa para pessoa, né? Que aí é mais ou menos assim. E o dedão ele fica nesse triângulo azul que eu fiz. E aí fica mais ou menos assim a mão. Aí depois eu gosto de pegar o dissolver pra ajeitar algumas partes que ficou meio torto, que ficou meio esquisito, né? Aí os dedos são meio que cilindros, que aí você pensando dessa forma, você consegue meio que pôr a mão do jeito que você quiser, em qualquer pose. Aí no exemplo que eu tava fazendo aqui embaixo, eu tava tentando fazer uma mão dando joinha. Aí eu fiz o verde é o braço, o azul é a palma da mão. Aí eu ajeitei um pouco, porque ela tava um pouco torta, né? Que tava meio... Aí, de verde, de amarelo, eu fiz o triângulo, né? Porque ali depois eu contornei e não deu direito pra saber o que é. Que é a parte onde fica o dedão. E por último, eu fiz os dedos. Aí depois, de azul, eu fiz o dedão. Que é assim. Que é mais ou menos assim, quando eu tô fazendo joinha. E eu fiz os outros dedos, que como eles estão dobrados, só dá pra ver um pedacinho deles, não dá pra ver tudo. Aí depois eu só contornei até uma mão. E aí depois eu peguei o dissolver pra ajeitar algumas coisas e ficou até bem bonitinha essa mão. Bom, mas agora vamos continuar o desenho, porque a pose que eu queria fazer é um pouco mais complicada, né? Porque é meio que segurando um objeto. E eu não sabia direito como fazer essa mão. Aí eu tentei fazer da mesma forma que eu falei. E como essa mão estaria meio que um pouco mais pra frente, eu fiz como se fosse um cubo. Parece que tipo, a mão tá um pouco mais pra frente da câmera. Aí eu fiz meio que eu não sei qual que é essa forma, eu acho que é uma pirâmide, eu não lembro. Enfim. E aí, eu acho que essa mão ficou um pouco pequena, mas eu acho que depois eu arrumo, eu não lembro. Enfim. Aí eu peguei de amarelo, pra ficar mais fácil de mostrar, e eu fui fazer os dedos, meio que segurando o cubo. Inicialmente eu fiz assim, só que depois eu mudei. Vocês vão ver aí, porque eu sem querer eu gravei esse vídeo todo sem som, e eu tô precisando gravar por cima, e por isso tem algumas coisas que eu não lembro mais que eu falei ou que eu tô explicando diferente. Por isso que o vídeo tá meio esquisito, mas os próximos eu vou tentar melhorar o meu jeito de explicar, porque também tá bem confuso o jeito que eu tô explicando. Mas enfim, eu não gostei desse jeito. Eu tentei fazer de outra forma, mas eu acho que ficou mais ou menos. Eu acho que depois, quando for contornar, vai ficar melhor, né? E aí, dessa vez, eu tentei fazer o cubo primeiro pra ver se ia ajudar. Saber mais ou menos onde estava o cubo, se ia fazer ficar mais fácil de colocar os dedos, né? Pra poder ficar parecendo realmente estar segurando o cubo, que talvez seria mais difícil se eu primeiro colocasse o cubo e depois colocasse os dedos, né? E é isso, aí eu mudei um pouco a mão.
Antes ela tava mais pra frente e agora ela tá mais pro lado. Aí eu fiz aí o dedão, e depois eu fiz os outros dedos por cima, segurando o cubo. E aí eu acho que agora a mão ficou até que bem bonitinha. Enfim, agora eu fui tentar fazer a outra mão. E aí eu fiz ela, enquanto a mão tava segurando o cubo meio que por cima, essa eu tentei fazer ela segurando o cubo por baixo. E eu acho que essa mão foi um pouco mais fácil do que a outra, porque já tinha todo o resto, né? E aí eu acho que ficou até que bonitinha essa mão. Eu sei que agora esse esboço, principalmente essa parte da mão, tá uma bagunça, né? Nem dá pra entender. Mas eu juro que ele vai ficar bom depois que contornar e colorir. Eu espero, na verdade, né? Agora eu criei outra camada pra poder colocar os outros detalhes, que no caso foram os detalhes do rosto. Eu tava refazendo as linhas do rosto porque ficaram um pouco tortas, né? E aí bem no centro vai ser onde vai ficar o nariz. E como que eu faço o nariz? Eu faço como se fosse meio que um amendoim, eu não sei explicar. Que é esse formato e depois eu faço uma das narinas. E é assim que eu faço o nariz hoje em dia, é bem simples. E depois eu sempre pego as ferramentas e vou ajustando. Se eu acho que ficou grande demais, se ficou grande demais, ficou meio torto. Enfim, eu sempre vou indo ajustando conforme eu faço o desenho. E às vezes eu faço essa linha também. Mas às vezes você pode fazer esse nariz, que é um nariz mais realista, que eu fazia nos meus primeiros desenhos, mas hoje em dia eu parei. Também tem gente que faz o nariz assim, só assim, mas aí você que decide de como. Se você quer fazer o nariz assim, se quer fazer nariz tipo anime, que é só um risquinho. Tipo a boca que eu faço, que é só um risquinho. A boca que eu faço eu não tenho lábios, porque eu não sei desenhar. Dá pra contar nos dedos, às vezes que eu fiz boca com lábio ficou bom, porque eu não sei fazer boca direito, né? Enfim, os olhos que eu faço são olhos bem grandes, já tem tutorial no canal. Se você quiser ver o tutorial, vai estar aparecendo nos cards, que é um shorts. E se vocês quiserem, eu faço fazer mais tutoriais nos shorts também. Enfim, aí eu tava falando os detalhes. E no digital é quase a mesma coisa de fazer no papel. A única diferença é que dá pra ajustar, né? Pelo solve dá pra eu ajustar alguma coisa que eu acho que ficou torta. E na pintura é um pouquinho diferente, mas não muda muita coisa, não. Aí eu tava fazendo a íris. E como eu tava olhando pra baixo, eu fiz a íris um pouco mais achatada. Desse jeito que eu acho que fica mais bonitinho do que se eu fizesse a íris que nem ela é normalmente, que é um círculo mesmo, né? Aí eu fui ajeitando alguns detalhes. E a pupila eu só faço depois, na hora de colorir, por isso que nessa hora eu não fiz a pupila. E o rosto eu só faço assim mesmo, é quase a mesma coisa do esboço, só faço um detalhezinho assim, que quase não dá pra ver, né? E como nesse desenho o cabelo vai tampar a orelha, eu não fiz a orelha, mas é assim que eu faço a orelha. Eu faço meio que um C, que eu faço esse T, que não tem um J, é meio que uma assinaturinha que eu coloco meio secreta nos meus desenhos. Mas também tem outras formas de fazer isso. Uma que eu fazia era assim, você faz meio que um C, faz esse detalhe meio que um S dentro. Que era desse jeito aí que eu fazia a orelha antes. Agora eu faço com esse T barra J. Mas também você pode fazer a orelha mais realista. Também tem várias outras formas de fazer. Aí, agora eu juntei essa nada pra não ficar com aquele tanto de camada só pro esboço. E agora vamos começar a fazer cabelo. A primeira parte é fazer um pontinho de onde vai ser a raiz do cabelo, de onde vai estar saindo as mechas do cabelo. E nesse personagem ela vai ter uma franja. E aí o cabelo da frente tá vindo desse ponto. Essa linha parece meio que uma linha guia. E fazer os detalhes. Aí dependendo da franja muda, né, um pouco, né? Tem franja que é assim, que é mais reta. Tem outras que é menos, que é mais assim. Aí você faz do jeito que você preferir.
Enfim, um detalhezinho que eu sempre faço nos meus desenhos é fazer essa coisinha aí, que é essa meio que uma bolinha com coração, que eu acho que fica bem bonitinho, eu já faço há bom tempo também. Antes era meio diferente, mas qualquer dia que eu mostrar meus desenhos digital, meio antigo, né? Porque metade do meu primeiro desenho tava tudo no outro celular que, como a maioria de vocês sabe, quebrou, né? Então, e eu ainda não consegui fazer ele funcionar no computador, porque eu tentei abrir ele no computador pra ver se conseguia salvar as fotos, mas eu não consegui. E bem, aí eu tava fazendo cabelo que vai mais ou menos até. É um cabelo mais ou menos longo, aí eu vou ajeitando. Uma coisa que às vezes eu esqueço de fazer é uns fios soltos, mas eu acho que fica bonito. Aí eu fiz os detalhes de dentro, alguns fios soltos, alguns detalhes. Enfim, alguns detalhes pro cabelo ficar parecendo mais. Porque o cabelo realmente tem vários fios, né? Mas isso vai ficar mais visível na hora que fizer a pintura. A roupa, como o vídeo já tá ficando gigantesco, a roupa eu resolvi fazer uma coisa mais simples, uma blusa e um short. Aí a blusa é o seguinte, eu vou fazendo, e eu nunca deixo sempre todo colado na personagem, eu sempre deixo assim, um pouco por cima, porque a roupa, ela tem uma altura, né? Ela, não sei explicar direito, mas ela não é colada assim. Aí, por exemplo, aqui, a parte de cima, que é onde a roupa tem costurada, é mais junto, enquanto a parte de baixo é mais aberta. E aí, um detalhe que eu vi um tempo atrás, que eu achei bem legal, e agora eu faço só os meus desenhos. Essa linha que eu fiz é meio que a linha do horizonte do desenho. Se tiver acima, eu faço a manga desse jeito, né, com eles pra cima. Se tiver abaixo da linha do horizonte, eu faço que nem eu fiz esse desenho, que é uma coisa que eu fazia antes, eu fazia sempre assim, que é meio que errado, sabe? Porque desse jeito faz só se estiver olhando de baixo pra cima, e nesse caso tá meio que olhando de cima pra baixo. Aí na parte de baixo é a mesma coisa, só faz uma linha que nem um U, não que nem um N. Eu não sei se deu muito bem pra entender, mas enfim. E o short não tem muitos detalhes assim. Aí uma coisa que é muito bom de fazer que é você virar o desenho, porque nosso olho acostuma com a coisa que você tá vendo. Então acaba que você não consegue ver os erros do desenho. Aí eu sempre, depois que eu termino o esboço, eu viro, dou uma ajeitada e depois eu desviro de novo. E quando eu faço a linhagem é a mesma coisa, eu faço a linhagem, depois que eu acabo eu viro pra ver se ainda tem alguma coisa que tá meio errada, que tá meio torta. Enfim, e esse foi o resultado do esboço do desenho. Fiz alguns detalhezinhos e a sobrancelha, porque eu quase sempre esqueço a sobrancelha. A sobrancelha que eu faço é só uma linha mesmo. Mas tem gente que faz uma sobrancelha mais diferente, mais realista. Eu mesmo, às vezes, eu faço a sobrancelha meio diferente. Então, faça do jeito que você preferir. Claro, sempre ajustando com essa ferramenta. Bom, gente, mas esse foi o vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E comentem se vocês querem parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6 desse vídeo. Bom, é isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Ah, e lembrando que o próximo vídeo vai ser o especial de 1000 inscritos, então não percam. Tchau!